Uma boa noite com Jesus. Estamos aqui em mais esta programação de Fé é a Nossa Vitória. E eu tenho certeza que nesta noite nós seremos ricamente abençoados pelo poder de Deus, pois o poder de Deus está em Sua palavra. Sim, o poder de Deus não está em outro lugar a não ser em Sua palavra. A palavra de Deus foi a arma mais poderosa que Ele deu para que nós possamos vencer os inimigos. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da dificuldade, o Senhor nos deu a melhor arma que Ele poderia dar, que é a Sua palavra. E enquanto nós permanecermos na Sua palavra, então seremos mais do que vencedores. Agora, não é apenas ficar com a letra da palavra, não é apenas ficar com aquilo que está escrito, mas vivificar o que está escrito em nossas almas. O próprio Tiago nos disse que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Não praticantes apenas das boas obras, das boas coisas, mas praticantes de toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é vitória. E hoje nós vamos meditar em Efésios, capítulo 6, verso 13, que diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amado Pai Celestial, nós viemos diante de Ti, ó Deus, com toda a humildade, com toda a reverência, mas sabendo que o Senhor Jesus, Ele anda no nosso meio e Ele vive no nosso meio. Ele não está morto, mas Ele ressuscitou e está dentro das nossas almas. No Salmo 20 diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o teu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Ó Deus amado, é isso que nós queremos, Senhor. O Senhor é o Deus que nos ouve no dia da angústia, o Senhor é o Deus que nos envia socorro e o Senhor é o Deus que nos sustenta. Ó Pai, que nesta pequena e simples meditação nós possamos, ó Deus, ter as nossas fés levantadas para que então, ó Deus, nós possamos ser fortes e corajosos e possamos mais uma vez, ó Deus, abrir um buraco nas trevas e através da unção do Teu Espírito Santo sairmos curados, libertados, protegidos e animados. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó irmãos, como é maravilhoso! É muito maravilhoso poder estar na palavra de Deus. E como nós falamos, Deus reveste os teus filhos de toda a sua armadura. E a sua armadura, qual que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é a sua palavra. Então Deus nos convida nesta noite a vestirmos toda a sua armadura, a vestirmos toda a sua palavra, para que então possamos lutar contra todas as hostes do inimigo. E eu, em oração, Deus colocou as palavras na minha boca: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, ser forte e destemido. Deus falou isso para Josué. Seja forte, seja corajoso. Mas veja bem, a força, a coragem e tudo aquilo que Deus prometeu para Josué viria se ele não se apartasse do livro da lei. A palavra diz: não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações, aonde pisar os teus pés, aonde estiver a tua presença. Porque a palavra de Deus, ela não é apenas escrita em letras, em livros, mas a palavra de Deus se torna viva dentro dos nossos corações. A sua presença se torna real e verdadeira. Por isso Deus disse para Josué: não te apartes do livro desta lei, dele não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Ah, sim, o servo Moisés tinha morrido
Mas Deus não morre. A palavra de Deus não morre. E ele disse para Josué, animando: levanta-te, atravessa o Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas tuas mãos. Todo lugar, não apenas um pedacinho, mas todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu vos dou, como eu prometi para Moisés. Oh, irmãos, isso simplesmente deveria encher os nossos corações. A promessa que foi dada a Josué foi tão clara, tão real: não te abandonarei e não te desampararei. Oh, quem é maior do que o nosso Deus? Talvez hoje, nesta noite, você também esteja em uma situação difícil. Muitas vezes as pessoas olham para aquilo que Jesus fez no passado, que Deus fez no passado. Vê o Deus que abriu o Mar Vermelho, vê o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, vê o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de William Branham, mas não pode ver que este Deus não é o Deus do passado. Não! E outras olham então para o Deus do futuro. Ah, lá na frente, se Deus me curar, se Deus fizer, se isso acontecer. Oh, meus irmãos, mas Deus diz hoje no presente. Deus é real hoje. Deus é verdadeiro hoje. O mesmo Deus que disse para Josué ser forte e corajoso, ele diz para nós. A promessa a Josué foi clara: não te abandonarei, não te desampararei. E assim ele precisava ser forte, ser corajoso em tudo que o Senhor lhe ordenara. Além do mais, obediência à sua palavra, é isso que Deus quer. Josué só foi bem-sucedido e feliz porque ele foi obediente a tudo que o Senhor lhe falou. Porque o resultado da obediência alegre e submissa ao Senhor não pode ser outra, a não ser o bom sucesso. Ó irmãos, quando nós somos obedientes e alegres e submissos à palavra do Senhor, ela produz o mesmo efeito que ela produziu no passado. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, elas não hão de passar. Não tem como passar a palavra de Deus. Ó irmãos, que nesta noite o Senhor possa te incentivar como ele incentivou a Josué. Ele aconselhou a Josué a meditar na palavra de dia e de noite. Esse é o segredo do sucesso espiritual. Se fala muito em sucesso hoje, em grandes coisas materiais, mas o verdadeiro sucesso espiritual é esse. É você meditar na palavra de dia e de noite. É você ser um com a palavra e a palavra ser um com você. Ah, como isso é glorioso, como isso é maravilhoso. E eu me lembro do Salmo 1, vocês lembram? Ah, bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios. Ah, isso é tão bom. Então, nós temos esse conselho de Deus, de sermos fortes e corajosos, não apenas olhando para aquilo que Deus fez no passado, ou então olhando para aquilo que Deus pode fazer, mas tomando a palavra do Senhor e sabendo que Deus age hoje, que Deus faz hoje por nós. Então você não precisa ter medo. Você também recebe esse conselho de Deus nesta noite. Deus te anima nesta noite também, ser forte e corajoso. Você não precisa ter medo. Não, Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. O salmista disse: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A nossa força está em Deus. Ainda o salmista diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Às vezes parece que tudo está desmoronando.
Mas a palavra de Deus, ela é vida. Se as coisas estão desmoronando à sua volta, você pode usar o Salmo 73, versículo 23. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isaías 40, 31. Olha como a palavra é vida. Olha como a palavra é vida para nós. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere no Senhor. E a palavra de Deus não cessa, Salmo 37, verso 39, mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmos 28, 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. Irmãos, você vai derrotando o diabo com a palavra de Deus. Por isso Deus disse para Josué, medita nela de dia e de noite, coma da minha palavra, ande com a minha palavra e você tem que ser um só. Quando vier as provas, a tribulação, você é um com a palavra. Quando Satanás tentou a Jesus, Jesus não usou o seu grande poder celestial, não, mas ele venceu Satanás com o que está escrito. Ele disse, está escrito, e Satanás também usou a palavra, está escrito, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra na boca do ungido do Senhor é diferente. E Deus venceu Satanás pela palavra e pela unção. Oh, irmãos, que maravilha! A palavra de Deus tem unção, a palavra de Deus tem poder. Salmo 27, verso 13 e 14. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 23, verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deuteronômio 31, 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Tudo isso está na palavra de Deus. Por isso que temos que nos envolver com ela. É por isso que temos que estar envolto com a palavra. Ó irmãos, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Jesus Cristo. Salmos 20, verso 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Salmo 18, 29, porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltarei uma muralha. Josué 1,9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Salmos 8:2. Tu ordenaste a força da boca das crianças, dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar os inimigos e ao vingador. Ó irmãos, e assim vai a palavra de Deus. 1 Crônicas 28, verso 20. E disse Davi a Salomão, seu filho, olha que conselho, esforça-te e tem bom ânimo. Sempre esse foi o conselho de Deus. Aqui é o conselho de Deus através da boca de Davi. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Oh, o mesmo Deus que era o Deus de Moisés, foi o Deus de Davi, o mesmo Deus de Davi é o teu Deus nesta noite.
Ó irmão, simplesmente abra o teu coração. Saia da intelectualidade. Saia dessa casca de intelecto. Saia dessa casca da mente. Muitas pessoas estão com as mentes cansadas. Estão numa batalha mental, lutando contra pensamentos, contra agitações, contra nervosismos. Mas eu te convido nesta noite a você simplesmente abandonar suas próprias forças, abandonar os seus próprios pensamentos e simplesmente se entregar ao poder de Deus, se entregar nas mãos do Salvador e dizer: Senhor, eu quero simplesmente ser revestido da tua armadura nesta noite. Eu quero ouvir, assim como Davi disse para o seu filho Salomão, em 1 Crônicas, verso 28, versículo 20, Senhor, que as mesmas palavras que Salomão ouviu em seus ouvidos, esta mesma palavra, Senhor, nesta noite, através da unção do teu Espírito Santo, porque eu creio, Senhor, que a tua palavra é libertadora, a tua palavra, Senhor, ela pode curar, a tua palavra pode libertar. Não existe nenhum demônio no inferno que possa ir contra a tua palavra, Senhor. Então que nesta noite o Senhor possa operar, que nesta noite, ó Deus, eu possa também ouvir o mesmo conselho que Davi deu para o seu filho Salomão, mas ali não era apenas Davi, mas era o espírito de profecia, era o Senhor na boca de Davi aconselhando ele, e que, Senhor, que nesta noite eu também possa ouvir este mesmo conselho nos meus ouvidos. Esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra e serviço da casa do Senhor. Oh Deus, ali era uma aplicação natural, uma grande obra natural que ele tinha que fazer, que ele tinha que executar, e Salomão precisava da sabedoria de Deus, precisava da direção de Deus, da proteção de Deus. Oh irmãos, e hoje nós também, você tem uma obra a fazer, você tem um propósito no teu coração, você tem algo com que lutar, e Deus diz a mesma coisa, que Ele não te deixará, não te desamparará, você não precisa temer nem se apavorar, apenas se esforçar, mas também não é ficar prostrado, frustrado, não é isso. Descansar em Deus não significa ficar frustrado num canto. O verdadeiro descanso em Deus significa que você sai para a batalha com a certeza. Esse é o descanso. O descanso é a certeza que você é mais do que vencedor. E não é você lutando, e não é você batalhando, mas que é o Espírito do Senhor dentro de você, movendo dentro da sua alma, aquele poder escondido que estava em Sansão, aquele poder escondido que estava em cada um daqueles heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, é o mesmo poder escondido que está em você. Aí você diz: mas eu sou fraco, eu sou fraca, eu não sou nada, eu não tenho força em mim mesmo. Sim, não é a tua força, mas revestidos de toda a armadura de Deus. Descansa em Deus. Josué, quando saía para batalhar, ele tinha certeza, ele estava descansado em Deus, nas promessas que Deus tinha feito para ele, que todo lugar que ele pisasse, a planta do seu pé seria dele. Davi, quando saiu para lutar com o gigante, ele tinha a unção de Deus sobre ele, ele tinha certeza que Deus iria com ele. Esse é o descanso de Deus. Descansar em Deus é ter a certeza que Deus vai com você, que Deus batalha com você, que Deus chora com você, que Deus se alegra com você, que Deus caminha com você, que Deus chora nas madrugadas com você, que Deus conhece a amargura do seu coração, mas Ele diz para você: não te mandei eu, esforça-te, creia em mim, tenha bom ânimo,
Não temas nada que vier sobre ti. Não te espantes com as batalhas que vêm. Davi não se espantou com o tamanho do gigante. Josué não se espantou com o tamanho das muralhas. Mas pelo contrário, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. O Espírito do Senhor veio sobre Davi. E ungidos com o Espírito do Senhor, eles venceram. Eles rasgaram leões. Eles destruíram soldados. Derrubaram muralhas. Em todas as coisas eles foram mais do que vencedores. E esta promessa é nossa também, meus irmãos. Esta promessa é nossa também. Apenas descanse em Deus. E lembre-se, descansar em Deus é tomar Deus em sua palavra e sair para a batalha sabendo que a vitória já é tua. Porque Ele disse: não te mandei eu. Isso é uma ordem de Deus. Deus está te mandando nesta noite. Eu te mando. Esforça-te, é uma ordem, esforça-te. Tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque eu, o teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Você não precisa temer nada nesta noite, mas apenas descansar em Deus. Apenas descansar em todo o poder de Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Deuteronômio, capítulo 20, verso 4. O Senhor os acompanhará. Deus te acompanha nesta noite. Deus luta por nós. Mas a única coisa que Ele pede é que possamos render todo o nosso coração, render tudo de nós e não duvidar em nenhum instante. Em nenhum momento. Não deixe que o inimigo tape os seus olhos. Vamos finalizar com isso. Não deixe que o inimigo tape os seus olhos. Pense como Cristo. Haja como Cristo, porque Cristo está em nós. O que Ele faria em seu lugar? Se essa luta viesse sobre Ele, o que Cristo faria no teu lugar? Oh, irmãos, as coisas começam a funcionar melhor quando você tem a palavra gravada no seu coração, não apenas decorada, mas aquilo sai como vida abundante. Quando vem um inimigo sobre você, o Espírito Santo levanta a bandeira. Qual que é a bandeira do Espírito Santo? A palavra de Deus. Esta é a bandeira do Espírito Santo. E quando ele vem com você com enfermidade, quando ele vem com você sobre problemas, quando ele vem com você sobre dificuldades, o Espírito Santo em você se levanta e ali você tem a palavra de Deus, você tem a mensagem do dia, você tem toda a palavra derramada do teu coração. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta meditação. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, agora, nesse instante, entrar dentro de cada coração e que eles possam ouvir também a Tua voz, dizendo para eles: não te mandei eu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o Teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. Apenas medite na minha palavra de dia e de noite. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas entre na centralidade da palavra e tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, tê-lo-eis e os receberei. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.